Ok, pessoal? Tudo bem, galera? Olha só, meu nome é Daniel, professor de inglês aqui do Rico, e a dica para vocês de hoje fala sobre marcadores de discurso. Em inglês, discourse markers ou também conectores, connectives, ok? Então, pessoal, conteúdo bastante recorrente aí em provas de concurso público, principalmente e também na banca, enfim, FEPES e IESES em geral, certo? Galera, o que são esses marcadores de discurso? Marcadores de discurso são palavras, ok, que nos dão a ideia de o quê? Discordância, adição, exemplificação, conclusão. Então, de forma que o candidato se situe no texto e consiga entender se um autor está discordando de outro, ou se naquele parágrafo há uma conclusão ou há uma adição de ideias, é muito interessante a gente saber esses termos. Por quê? Porque, na maioria dos casos, a gente lembra, né, a gente tem conhecimento de apenas os principais. Exemplo, aqui eu coloquei termos que exemplificam, que mostram contraste de ideias. Então, olha só. O mais comum é o but, certo? Mas eu poderia substituir o but por várias outras palavras em inglês, como por exemplo, however, although, even though, nevertheless, yet, while, on the other hand. Quais são os significados dessas palavras? Vamos lá. However, contraposição de ideias. Isso aqui quer dizer, porém, entretanto, contudo, todavia, tranquilo? Although, even though, apesar disso. Ok, nevertheless, mesmo assim. Yet, ainda assim. While, enquanto. E on the other hand, por outro lado. Então, se eu colocar uma frase simples utilizando o but, como por exemplo, I need to study English, but it is difficult. Olha só, pessoal, eu preciso estudar inglês. I need to study English, but it's difficult. Esse but ele poderia ser substituído sem alteração de sentido por esses conectores aqui. A única coisa que varia é a posição que eles se encontram na frase. Então, por exemplo, eu posso falar I need to study English, ponto. However, it's too difficult. Mas, porém, é muito difícil. Ok, eu posso usar o although, só que a posição do although ele é no início da frase. Então, apesar de inglês ser difícil, eu preciso estudar. Ou, although English is difficult, I need to study. Ok, nevertheless, mesmo assim, certo? Então, English is difficult. Mesmo assim, eu preciso estudar. Nevertheless, I need to study. Ok? Yet, ainda assim. Ok, English is difficult. Yet, I need to study. Ainda assim, eu preciso estudar. Certo? Então, eu posso substituir todas essas palavras, eu posso substituir o but por todos esses conectores que indicam contraste, contraposição de ideias. Ok, pessoal? Outros conectivos que também são bastante comuns são aqueles que representam adição, soma de ideias. O mais popular, o mais comum que a gente sabe é o and, né? Só que, além do and, eu poderia usar aqui o furthermore, moreover, besides, as well as, to, also. O que significa isso? Furthermore, além do mais. Moreover, na verdade, furthermore, além do mais. Moreover, além disso. Besides, além disso. As well as, bem como.
To e also significam também, certo? Então, ok, eu vou adicionar ideias, né? Nesse sentido. Ok, let me show you one example. I have a test and a homework. Beleza. Eu tenho um teste, eu tenho um exame e uma tarefa de casa, né? Um exercício. Então, se eu vou adicionar ideias, eu posso usar o quê? I have a test and a homework, or I have a test, ponto. Furthermore, I have a homework, or besides, I have a homework. Então, eu tenho um teste, como também um exercício. I have a test as well as a homework, ok? Ou eu tenho um teste e um exercício também. I have a test and an exercise or a homework too, certo? Então todos esses vocabulários aqui são sinônimos de and, indicam adição de ideias, ok? Soma de ideias dentro de um texto. Certo, pessoal? Então essa foi a dica de hoje e boa sorte para vocês. Um abraço.